e fortaleza para podermos falar da palavra do Senhor. E tal como a palavra nos orienta, que ela edifica, transforma, liberta e aviva o entendimento do homem para compreendermos qual é a perfeita, agradável vontade do nosso Deus. Quero, nesse momento, convidar os irmãos à oração, para que, depois desta oração de abertura, podemos então passar naquilo que é o objetivo dessa tarde, ou dessa noite, ou desta manhã, conforme o fuso horário de cada irmão aqui presente. Quero convidar os irmãos à oração, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças rendemos a Ti. Mais uma vez, queremos enaltecer o Teu santo e poderoso nome. Pedimos, Senhor, que nos enche do Teu Espírito Santo de sabedoria e inteligência, para que, de uma forma prudente, de uma forma espiritual, possamos falar da Tua palavra com o intuito de avivar e despertar a fé e o conhecimento daqueles que nos ouvem e daquele também que fala. Senhor, permita-nos que nesta noite o Teu Santo Espírito possa nos tocar profundamente para conhecermos a Tua grandeza e a Tua soberania em nossas vidas. Nós lhe agradecemos e entregamos isso tudo nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amados irmãos, Amém, amém. enquanto eu estiver aqui a falar, como normalmente existem interferências, eu queria convidar os irmãos na seguinte dinâmica. Enquanto eu estiver a falar, se os irmãos estiverem a compreender aquilo que eu estou a falar, os irmãos vão estar a reagir com o coração. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, depois vou ceder tempo aos irmãos para poderem também participar com as suas questões, mas eu gostaria que os irmãos reagissem com o coração, se tiverem a entender. E quando os irmãos não tiverem a entender, vão reagir com um fiche. E esse fiche eu vou ter que repetir novamente, eu vou ter que começar a ajustar os contextos para que todos nós saiamos compreendidos desse estudo que estamos aqui a fazer. Amém, amados irmãos? A iniciativa que nos fez estar aqui, e eu particularmente mandar o convite aos meus irmãos, tal como o tema já fala por si só, que é a cristologia. Precisamos entender uma coisa, e eu vou trazer um contexto, não no contexto teológico, eu vou trazer a cristologia na visão bíblica. Porque quando muitas vezes trouxemos no contexto teológico, teremos que usar algumas ferramentas e alguns termos, e estes termos muitas vezes, para quem não está no contexto, né, do estudo teológico, pode fazer ainda muita confusão. Por isso que a melhor opção que nós trouxemos é trazer ela na visão bíblica. Sei muito bem, e também os irmãos têm ouvido nos últimos tempos sobre a cristologia. É um tema que tem se falado em todo o universo cristão, e é um tema muito antigo. E sendo um tema muito antigo, eu paro e começo a fazer uma análise de 2010 a 2020, de 2010 a 2005, não se falava muito sobre a cristologia, mas começou a ter um grande peso a partir de 2016. Muitas igrejas cristãs de Angola, igrejas, movimentos que surgiram em Angola, vêm falando sobre a cristologia.
E eu vou começar por dizer que não estou aqui para debater ou para abordar assuntos de caráter dominacional relativamente às doutrinas ou alguns dogmas das denominações religiosas. Eu estarei aqui a falar sobre a visão bíblica sobre a cristologia. É o centro da minha conversa nesse momento para com os irmãos. Eu, num sentido de responsabilidade e como um estudante da palavra, sinto-me também no dever de poder partilhar o pouco conhecimento que eu tenho para com os irmãos. Porque o importante é todos nós sermos edificados na palavra e compreendermos aquilo que é a cristologia. Bem, amados irmãos, cristologia não é um tema fácil de se abordar. Em estudos teológicos, é uma cadeira que você encontra. E esta cadeira, ela tem um percurso de 60 dias. 60 dias de estudo sobre a cristologia. Se numa cadeira teológica universitária temos 60 dias de estudo sobre a cristologia, então eu não vou trazer aqui todo esse estudo, e o tempo que nós temos é insuficiente para falar sobre a profundidade e a largura da cristologia. Na verdade, o que é a cristologia? O que a Bíblia fala sobre a cristologia? A cristologia bíblica é o estudo sobre quem é Jesus Cristo e qual é a sua natureza. Segundo as Escrituras, dentro desse tema, existem 3 conceitos fundamentais para compreendermos a pessoa de Cristo. E eu, nesses conceitos, cada conceito que eu vou apresentar aqui, estuda-se de maneira isolada, só que depois vão convergir no final. Quando olhamos na questão dos conceitos fundamentais para compreender a pessoa de Cristo, nós vamos entender, temos que começar por um começo. Temos que ter um gênesis nessa história. Aonde que surge o estudo da cristologia? Aonde vamos começar? Por onde vamos começar? De trás para frente, de frente para trás, da esquerda à direita? Tem uma linha. Primeiramente, precisamos compreender 5 coisas fundamentais. A Trindade, a pré-existência de Jesus, a encarnação, quinose, união hipostática e a unidade trinitária na redenção da humanidade. São 3 coisas que eu vou apresentar aqui para poder organizar a ideia do que se vai passar. Como é um estudo muito amplo, então tenho que ter uma linha de abordagem. Certo que aquilo que eu vou dizer nesse momento não vai ser suficiente para aprofundarmos todos os conceitos que eu aqui acabei de apresentar. A cristologia bíblica, ela procura responder às perguntas principais que em todo o universo cristão tem se apresentado. E pela complexidade do tema e a profundidade da natureza de Jesus, as pessoas ficam com questões que por muitas vezes não conseguem se responder por falta de um conhecimento. Quem é Jesus? Qual é a sua natureza? A Bíblia apresenta Jesus como o verdadeiro Deus. Ele apresenta Jesus como verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Um só Cristo, isso é a base da fé cristã. São João, capítulo 1, versículo 1, afirma que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ao entendermos
que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, vamos começar a descortinar aqui alguns fatores importantes. Jesus não tinha natureza pecaminosa. As Escrituras, repito, as Escrituras afirmam claramente que Cristo foi sem pecado. Hebreus 4,15 diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Também ele não cometeu pecado. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Portanto, amados irmãos, Jesus tinha natureza humana, mas não tinha natureza pecaminosa. É preciso entendermos essa questão. Se os irmãos tiverem a entender, começam a pôr um coração, abordagem, dá um coração para ver se os irmãos estão a conseguir compreender. Vou começar por falar sobre a Trindade. O primeiro conceito que eu vou apresentar, eu não vou aprofundar, mas vou trazer aqui uma apresentação sobre a Trindade. Porque se tivermos que estudar sobre a Trindade, vamos levar pelo menos 2 horas de estudo, porque é algo muito profundo e muito maravilhoso de se estudar. A doutrina da Trindade é um dos ensinamentos centrais da fé cristã. Ela explica como Deus se revela na Bíblia, como um único Deus em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Vou apresentar uma forma didática e organizada para facilitar o estudo e a compreensão dos irmãos. Na fé cristã ou no cristianismo, a Trindade é uma doutrina. Tal como os irmãos têm aprendido e têm feito nas suas orações, quero terminar, muitas vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas as vezes que mencionamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós apresentamos Trindade. Quero aqui realçar que a Trindade não é um termo que se encontra na Bíblia. A Bíblia não apresenta Trindade. Não tem nenhum capítulo, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, que fala sobre a Trindade. Trindade é um conceito que se aplicou para compreendermos a complexidade deste Deus Trino. Se você tiver a entender, pode pôr aí um coração. Amém? A Trindade significa há um só Deus. Existem 3 pessoas distintas: Pai, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essas 3 pessoas são distintas, possuem a mesma essência divina, são ecoeterno e ecoiguais. Então, não existe aqui 3 deuses, não. É só um Deus. Para compreendermos a cristologia, precisamos entrar na Trindade. Começamos na Trindade. Um Deus trino, com uma essência, com uma eternidade. Um Deus que se revela em 3 pessoas distintas. Deus é um só. A Bíblia afirma claramente o monoteísmo, único Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, se vocês tiverem a fazer suas anotações, anotem, vai ser muito bom, sobre o conceito, primeiramente, da Trindade. A Bíblia afirma claramente o monoteísmo, um único Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isaías 45, versículo 5 diz o seguinte: eu sou o Senhor e não há outro. Portanto, amados irmãos, o cristianismo não acredita em 3 deuses. Nós, os cristãos, não acreditamos em 3 deuses. Nós acreditamos num só Deus, mas em um único
que se vai, ou seja, vai se representar em três formas. Vamos apresentar aonde que a Bíblia menciona sobre Deus Pai. O Deus Pai, a Bíblia apresenta claramente como em São João capítulo 6, versículo 27, Deus, o Pai, o selou. Segundo 1 Coríntios 8, 6, para nos dar um só Deus, o Pai. Esses três capítulos que eu acabo de apresentar apresentam e tem outros capítulos também que apresentam a exposição do Deus Pai na Bíblia. Quero aqui aprender esses dois capítulos, São João 6, 27 e 1 Coríntios 8, 6. Aonde a Bíblia apresenta o Deus Filho, o Deus Filho. Jesus também é apresentado como Deus nas Escrituras. São João 1, versículo 1, o verbo era Deus. São João 20, versículo 28, meu Senhor e meu Deus. Colossenses 2, 9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esses capítulos que mencionei, elas apresentam a ação direta do Deus, o Filho, na Santíssima Trindade. Se os irmãos tiverem a entender, podem pôr um coração, se faz favor, para ver se os irmãos conseguem pegar a abordagem. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus e não apenas uma força. Eu quero aqui realçar um erro que as pessoas muitas vezes cometem, não porque querem fazer, mas porque alguns conceitos não estão bem encaixados. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é um vento. Não é consolador. O Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, quando nós falamos força, vento, fogo, são atribuições dadas ao Espírito Santo. Por isso, quando nós estamos a orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, acabou. Não precisa meter e pela força do Espírito Santo e pela maravilha, não. Porque o que completa a santidade, a Trindade, não é os atributos, mas sim a pessoa. Então, como é que é correto, biblicamente, chamar, você mencionar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É correto você apresentar essa forma, porque depois fica um hábito, e pela força do Espírito Santo, e pela maravilhosa força do Espírito Santo, e pelo poder do Espírito Santo, não, quer dizer, o atributo está adiante do nome. Então, tem que ser primeiro o nome. Num outro contexto, na apresentação, na tua oração, podes usar os atributos, maravilhoso, conselheiro, né? O testificador, o selo, podes pôr os atributos, mas é correto dizer Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Atos 5, 3, 4, Pedro diz que mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Atos 5, 3, 4. 1 Coríntios 3, 16 diz que o Espírito de Deus habita em nós. Amém, meus irmãos? Esses são capítulos que eu apresento para poder trazer aquilo que é a compreensão da Trindade na terceira pessoa. As três pessoas aparecem juntas em vários contextos bíblicos. As três pessoas aparecem juntas no batismo de Jesus. Mateus 3, 16, 17. Jesus, Filho, é batizado. O Espírito Santo desce como pomba. O Pai fala do seu grande comissão. Ou seja, no batismo de João Batista a Jesus, no Rio Jordão, a Santíssima Trindade é representada. Deus fala aos céus, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Espírito Santo vem
na representação em forma de pomba e o filho sendo batizado. Aí completa-se o termo que nós usamos como trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso aqui em Mateus 28, 19, diz que batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem maravilhosa? Tem a força? Tem pelo poder? Não. E do Espírito Santo. Observe que diz nomes, não diz nome, não nomes. Singular. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso realça a nossa convicção sobre a Trindade, que Deus tem três essências que pode ser representada. Então, também é importante entendermos na linha da Trindade que há uma relação muito importante que os irmãos precisam entender na Trindade. Relação entre as três pessoas na Trindade. Primeiro, o Pai enviou seu Filho, Deus Pai. O Filho revela o Pai, Deus Filho. E o Espírito Santo glorifica o Filho, Deus Espírito Santo. Eles não são três deuses, mas, repito, mas três pessoas que compartilham a mesma natureza divina. Os irmãos conseguem perceber? Amém. Existem... É importante entender também o seguinte detalhe. A missão da história da salvação, cada pessoa da Trindade atua na redenção da humanidade. O Pai, Deus Pai, repito, Deus Pai, planeja a redenção da humanidade, Efésios 1, 4. O Filho realiza a redenção na cruz, João 3, 16. E o Espírito Santo aplica a salvação ao crente. O mesmo Deus que opera em três dimensões. Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existem 7 conceitos que chamamos princípios e aspectos trinitários. E esses aspectos, por isso que diz que a Trindade é muito complexa. Esses aspectos nós podemos olhar: unidade da essência divina, distinção das pessoas, igualdade divina, coeternidade, comunhão eterna, missão na redenção e unidade na ação. Só na Trindade, 7 aspectos importantes que deve se estudar. A origem da palavra Trindade não aparece literalmente na Bíblia, mas a ideia é apresentada nas Escrituras. O termo vem do latim, Trinitas, usado no século II pelo teólogo Tertuliano. Este teólogo que apresenta a doutrina da Trindade, para trazer a compreensão exata. Ele utiliza esse termo para explicar a fé cristã baseada nas Escrituras bíblicas e apresenta a Trindade sugerindo a combinação de 3 verdades bíblicas fundamentais. Existe um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vou dar aqui alguns exemplos práticos para a compreensão. Exemplo, vou dar o exemplo da água. A água pode existir em 3 formas: líquido, gelo e vapor. Mas continua sendo H2O. Vou repetir, a água pode existir em 3 formas: líquido, gelo e vapor. Mas não deixa de ser água. Ele tem 3 estados. E tudo resume-se em H2O. Assim também é Deus que se manifesta nas 3 pessoas. Exemplo do Sol. No Sol temos o astro, o Sol em si, luz e calor. Também apresenta 3 diferentes formas, mas tudo se resume no Sol. Vou dar também outro exemplo da mente humana, no ser humano. Há mente
pensamento e palavra. 3 dimensões, mas numa só pessoa. Assim também é a Trindade. Espero que com essa introdução sobre a Trindade, os irmãos possam entender. Deus na Trindade. Amém, meus irmãos? Os irmãos conseguem compreender? Então, essa é a nossa linha de abordagem sobre a Cristologia. Amados irmãos, a Cristologia começa por aqui. Vou agora falar sobre outra coisa importante: a pré-existência de Jesus Cristo. É importante, eu vou falar aqui um pouquinho mais acelerado devido ao tempo. É importante entendermos que na Santíssima Trindade, desde a criação do universo, Deus estava sendo representado por 3 dimensões. E é importante compreendermos que falar da Trindade nos requer muito tempo de aprofundamento e compreensão daquilo que estão em volta da Santíssima Trindade. Então, nós vimos que Deus eterno, um Deus trino, que tem a representação de Pai, de Filho e Espírito Santo, o que ele faz? Em João 1:1, no princípio era Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? E aqui nós vamos entrar na pré-existência de Jesus Cristo. Ou seja, a pré-existência de Cristo significa que Jesus não existiu quando nasceu da Maria. Não. Antes mesmo de ser gerado na Maria, ele já existia desde a fundação do mundo. Que quer dizer que o Deus Pai, na segunda pessoa do Filho, o que ele faz? Faz-se carne para habitar no meio dos homens com o quê? Com o plano da redenção salvífica. Então, é importante nós entender que aí vamos cair na pré-existência. E nessa pré-existência, ele já existia. O Verbo, no princípio, estava com Deus e o Verbo era Deus. Aqui tem 3 verdades fundamentais. Cristo existia no princípio. Segundo, estava com Deus. Terceiro, era Deus. Essas 3 verdades João nos traz de uma forma muito forte. E ele vai dizendo também ainda em Colossenses 1:16-17, diz que porque nele foram criadas todas as coisas. E ele é antes de todas as coisas. Isso mostra que Cristo não foi criado, é o Criador de todas as coisas. Então, Jesus já existia antes mesmo de ser gerado pelo poder do Espírito Santo no ventre da Maria. Um detalhe, ele não nasceu do embrião, ele foi gerado. Ele não teve uma colisão embrionária entre o óvulo e o espermatozoide, não. Ele foi gerado. Ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Se os irmãos estiverem a entender, podem meter um coração. Pré-existência. Eu, quando olho na Cristologia, eu preciso perceber que Cristo já existia, ou Jesus já existia antes mesmo da criação do mundo. E essa pré-existência, ou seja, antes dele existir no plano terreno, ele já era Deus. Eu vou repetir, Colossenses 1:16 diz uma verdade muito forte, porque nele foram criadas todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Isso mostra, amados irmãos, que Cristo não foi criado. É o Criador de todas as coisas. Porque no princípio estava com Deus. O Verbo estava na criação de todas as coisas. Por isso que, ao entendermos a pré-existência de Jesus, nós vamos entender a profundidade do estudo que podemos encontrar nessa pessoa. Não se estuda vagamente, não se entende cristologia vagamente, até entende-se que é isso, o conceito é isso. Não, meus irmãos, tem princípios bíblicos que vai muito mais a fundo.
E quando você conhece a complexidade e a profundidade do teu Salvador, o firmamento da sua fé é expressada de forma diferente. Não podemos ter convicção daquilo que nós não acreditamos, ou daquilo que nós não conhecemos. Vou fazer uma referência àquilo que Jesus Cristo disse ao samaritano: vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Ou seja, você precisa conhecer, entender, compreender o Deus que você serve. E quando você compreende e entende o Deus que você serve, logo a expressão da sua fé é diferente. Porque para a fé ser gerada, você precisa acreditar. E a crença tem a ver com o entendimento também. Tem o agir sobrenatural e tem o agir pelo conhecimento das Sagradas Escrituras. Se não tiver a entender, põe um coração. Então, meus irmãos, Jesus afirma que existe antes de Abraão. Por isso que em João 8,58, ele faz uma afirmação: antes que Abraão existisse, eu sou. A expressão eu sou remete ao nome divino revelado a Moisés em Êxodo 3,14. Eu sou. Ou seja, Jesus está afirmando que a sua eternidade é divina. Segundo ponto, a glória que Jesus tinha antes do mundo. Jesus também fala sobre a sua existência antes da criação. João 17,5 diz o seguinte: Pai, glorifica junto de ti com toda a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Isso mostra que Cristo já estava com o Pai, possuía a glória divina antes da criação do universo. Se os irmãos tiverem a me entender, põe um coração. Isso é muito profundo, meus irmãos. Por isso que algumas afirmações de Jesus eram muito fortes para os judeus. Por quê? Ele fala, a glória que Jesus tinha antes do mundo, Jesus afirma em João 17,5. Ele diz: Pai, glorifica-me junto de ti com toda a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Isso mostra, meus irmãos, isso mostra que Cristo já estava com o Pai, possuía a glória divina antes da criação do universo. E quando ele faz essa afirmação, os discípulos não estavam a entender na sua plenitude. Cristo, terceiro aspecto, Cristo participou da criação. A Bíblia ensina que o Filho foi o agente da criação. Hebreus 1:2 diz que por meio de quem também fez o universo. João 1:3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Cristo não faz parte da criação, ele é o Criador. Vou repetir. Cristo participou da criação, ele foi o agente da criação. Hebreus afirma isso biblicamente. 1:2. Por meio de quem também fez o universo. João 1:3, todas as coisas foram feitas por ele. E aí, meus irmãos, estamos a ver agora um Deus trino, o Deus, o eu sou. Já mostrei agora, estou a mostrar agora a pré-existência e vou mostrar agora o quê? A encarnação. E aqui vamos destrinçar e vamos trazer algumas compreensões que devem ser bem analisadas e bem acentuadas. Primeiro, a pré-existência de Jesus. Então, você vai entender que Jesus
quando ele nasce, já nasce Deus. Jesus já é Deus quando nasce da Maria. Porque ele faz parte da Trindade, ele participou da criação, da existência de todas as coisas, e é algo que eu quero aqui ressalvar, amados irmãos, que eu quero aqui deixar bem patente, o plano da salvação e a redenção da humanidade. Pai tinha que enviar o seu filho para que viesse ao mundo para a salvação da humanidade. E o Pai enviou. O Filho que ele enviou é o próprio Deus. O Filho é Deus, na segunda pessoa da Trindade. E esse Filho agora faz o quê? Encarna-se. A pré-existência está ligada diretamente à encarnação. Primeiro, Cristo existiu eternamente, depois fez-se carne. O próprio Deus fez-se carne. E a Bíblia diz que, João 1 diz que habitou no meio dos homens. O verbo que se fez carne, ou seja, o Filho eterno, entrou na história humana, assumindo a natureza humana. Assumindo a natureza humana. Conclusão. O que isso conclui? A pré-existência de Cristo ensina que Jesus existia antes do nascimento em Belém. Ele estava com o Pai desde a eternidade. Ele participou da criação do universo. Ele é o Filho eterno de Deus. Essa conclusão que tiramos na pré-existência, que está ligada diretamente com a encarnação, que é o nascimento de Jesus, o Deus que se fez carne pelo ventre da Virgem Maria. Aqui começamos agora a nossa caminhada da cristologia, aquilo que nós queremos aqui agora passar aos irmãos. Com isso, o que nós queremos mostrar? Que Deus fez-se carne. Jesus tomou a forma de homem e habitou no meio dos homens. Meus irmãos, essa é a verdade. A encarnação é o momento em que Deus se torna homem na pessoa de Jesus Cristo. Vale aqui salvar que o nome Jesus não foi nem José nem Maria que deu. Foi o anjo Gabriel que apresentou o nome de Jesus. E o Cristo é o título que ele vai receber. Quando? Eu vou explicar posteriormente. A encarnação nos remete num momento muito crucial, que é o próprio Deus fazendo-se carne. Deus Filho assumiu a natureza humana, deixando de ser Deus na base bíblica. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. E outro texto importante que eu vou aqui mencionar é o Filipenses 2, 6, versículo 7, Gálatas 4, 4, Hebreus 2, 14. Gostaria que um irmão, uma voluntária, possa ler o livro de Filipenses 2, 7, muito rapidamente, para poder também aqui participar dessa leitura aqui. Eu acho muito importante e eu vou explicar aqui sobre algo fundamental. Um voluntário para ler o Filipenses 2, 6, 7. Amém. Amém. Estamos então em Filipenses 2, 7, que diz assim a palavra do Senhor. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Amém. Amém. Pode continuar mais, minha mãe. Amém. O 8 vai nos dizer, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que
Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e de toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Continua. Amém. Tá bom, mamão. Muito obrigado. Amém. Palavra do Senhor. Nesse texto, e os textos que vamos seguir, Gálatas 4:4 e Hebreus 2:14, explica, ou dá explicação simples. Antes de nascer em Belém, Cristo já existia eternamente como Deus. Na encarnação, ele assume um corpo humano, viveu como um homem, experimentou fome, dor e cansaço, mas sem pecado. Hebreus 4:15, ele traz a importância da encarnação. Sem a encarnação, Deus não poderia morrer pelos pecados da humanidade. Não haveria redenção. Vou repetir. Deus não poderia, vou repetir, sem a encarnação, Deus não poderia morrer pelos pecados da humanidade. Não haveria redenção. Somente um homem poderia morrer pelos pecados. E somente Deus poderia salvar. Jesus reúne essas duas realidades. E quando Filipenses 4, Filipenses 2, e 6, 7 e 8, que a Dina acabou de ler, faz a referência sobre o esvaziamento. Aqui estamos perante um termo que se usa no ensinamento, que o termo chama-se kenose. A palavra kenose vem do grego, que significa kenó. Em outras palavras, em português, chama-se esvaziamento. Por isso que a Bíblia fala que ele esvaziou-se. O conceito aparece em Filipenses, falando sobre o esvaziamento. Diz que ele esvaziou-se a si mesmo. O que significa esvaziamento, na verdade? É importante entender que Cristo não deixou de ser Deus. Gnose, que é o termo usado para compreendermos o esvaziamento da glória e da plenitude divina, de toda a divindade de Jesus e glória, ele apresenta-nos, apóstolo Paulo e Filipenses, que ele abriu a mão de certos privilégios da glória divina. Ele assumiu a condição de servo, viveu em humildade. E ele diz que, sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Kenose, ele mostra o esvaziamento, toda a glória divina de Jesus, do Deus, na segunda pessoa da Trindade, que é o Filho, ele deixou a glória. Eu vou se fazer de servo. Eu vou deixar minha glória, o meu poder, toda a minha autoridade dos céus, eu vou descer. E eu faço aqui uma referência. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Faz aqui uma conjectura. O filho a dizer ao pai: eis-me aqui, pai. Envia-me a mim. Ele, quando foi enviado, não veio na sua glória, deixou a sua glória para agir como servo, tomando a forma de homem, viver em humildade, viver nas condições. Teve fome, teve necessidades, chorou, se alegrou, tendo todas as condições, todas as limitações que nós temos, como homem, ele teve. A Bíblia vai dizer, mas ele era sem pecado. A cristologia nos traz essa linha. Vou fazer aqui uma recapitulação. Deus da Trindade envia o seu Filho, que desde o início de toda a criação estava com ele. Ele nasce, o nome que lhe foi apresentado pelo anjo Gabriel a Maria é Jesus. Jesus é o Deus que se fez carne.
E esse mesmo Deus que se fez carne esvaziou-se a si mesmo. Deixou a sua onipotência. Deixou o atributo divino. Deixou a sua glória. E fez-se em forma de servo. E fez-se na forma humana. É verdade. Em forma humana. E dessa forma humana, Filipenses nos apresenta o esvaziamento que chamamos de quinose. O Cristo não deixou de ser Jesus. O onipotente, o divino, o Filho eterno de Deus, mas aceitou viver dentro das limitações humanas. Exemplo, sentiu fome, Mateus 4:2. Cansou-se, João 4:6. Chorou, João 11:35. Que nos revela a humildade de Cristo. Ou seja, que você não encontra na Bíblia. É um termo que já falamos o que significa. Ele vai revelar o esvaziamento. Quando nos perguntamos, mas como assim, o Deus, como agora assim na sua glória? Não. Houve aí um processo que nós chamamos de diquenose. Ele esvaziou-se, deixou a sua glória. Ou seja, eu ando com um Porsche, mas eu vou preferir andar com um Toyota rabo de pato. Vou deixar todo o conforto que tenho no Porsche para estar lá no rabo de pato, no Toyota. É deixar todo o conforto que tinha e assumir essa forma. E nessa que nós vamos chegar também num termo, vou colidir já, vamos chegar num termo que chamamos de união hipostática. Esse termo de união hipostática aparece no Concílio de Calcedônia em 451. Para compreendermos como é que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Como assim um homem-Deus? Como assim um Deus-homem? Então, atribuiu-se um termo. Na Bíblia, você não vai encontrar união hipostática, mas nós usamos esse termo para fazer referência daquilo que nos é apresentado pelos evangelhos e pelo testemunho de fiel do apóstolo Paulo. A união hipostática é uma doutrina que afirma que Jesus possui naturezas completas em uma única pessoa. Essa natureza é a natureza divina e a natureza humana. Se os irmãos também entender, põe um coração para poder perceber. E essa natureza, meus irmãos, glória a Deus, é sem mistura, sem confusão e sem separação. Base bíblica. Alguns textos mostram essa realidade. Jesus como Deus. João 1:1, João 20:28, Colossenses 2:9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus como homem. 1 Timóteo 2:5, Hebreus 2:17, Lucas 2:52 explica, nos dá uma explicação didática. Cristo é 100% Deus, 100% homem. Mas uma única pessoa traz essa toda divindade em si. Exemplo bíblico, na mesma pessoa vemos a pessoa humana. Jesus dorme, meus irmãos. Jesus não era fantasma. Jesus dormiu no barco. Em Mateus 4:38. Jesus acalma o mar. Ele mostra a sua divindade, o seu poder divino. Na história de toda a humanidade, nunca houve um homem que acalmou o mar. Jesus mostra o poder dele sobre as águas. Em Marcos 4:39. Isso demonstra duas naturezas operando na mesma pessoa. Relação entre três conceitos.
Esses três conceitos estão ligados com esse ensinamento sobre a união hipostática. Jesus possui duas naturezas. Não há uma separação. Equívocos ou algumas formas de algumas pessoas interpretarem. Primeiro, alguns afirmam que Jesus é um homem, Cristo é uma coisa. Aqui vamos já trazer a razão das coisas. O título de Messias já existia quando Deus anuncia nos livros pentateucos. Por isso é que não se estuda a cristologia só num canto. Ela é complexa. Nos ofícios de Jesus, você vai estudar na cristologia o ofício de Jesus como sacerdote, como profeta, como mestre, como pastor. E estes ofícios que vão ser apresentados, você vai ver a ligação profunda e tremenda que se tem. Isso levaria nos outros dias de estudo. Então, Jesus não é homem, simplesmente não. Jesus é o homem. Nos Rios Jordão, o Espírito Santo desceu, aí já o Cristo desceu. Esquece. Não é essa a direção que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra que Jesus é Deus que se fez carne. E esse Deus que se fez carne habitou no meio dos homens, esvaziou-se. O título de Cristo, ungido, faz referência ao cumprimento profético. E quando nós estudamos sobre o ofício de Jesus, vamos estar ligados diretamente com o cumprimento profético que ele veio fazer. Por isso é que na cabeça de Judas, o Messias seria um grande guerreiro, que ia expulsar os romanos, que ia pelejar contra os romanos. Alguns tinham algumas compreensões distorcidas sobre o Messias. Porque o Messias significa ungido, e ungido é Cristo. Jesus já nasce Deus, e atribui-se o nome de Yamashia. Porque Pedro revela que este é o Filho de Deus, o Cristo. Quando ele fala que esse é o Filho de Deus, é o Cristo, faz menção do cumprimento profético que Jesus veio cumprir na terra. Ele não é Cristo para ser Jesus. Ele é Jesus, que lhe foi atribuído o título de Cristo. Então, quando nós trouxemos uma ideia que não, Jesus é só humano, é só... Se o monte vem te pôr um coração, se faz favor. Jesus é só humano, é essa parte humana dele. Não, era um homem que depois lhe desceu a unção aí no Rio Jordão. O Espírito disse, não, mano, não é nessa linha. Jesus é Deus que se fez carne. O título lhe foi atribuído como Yamashia. Por isso que em hebraico chama-se Yeshua Yamashia. Jesus, o Filho de Deus, o Cristo ungido, o separado, o nome que está acima de todos os nomes, o cumprimento, o autor e consumador da nossa fé. Se os irmãos tiverem a entender, põe o coração, se faz favor. É importante falarmos essas coisas, porque Jesus, ele assumiu uma forma humana. E ele não tinha pecado. Porque a redenção, para terminar, meus irmãos, eu estou fazendo uma apresentação sobre a cristologia. Porque verdadeiramente o tema é muito profundo e é complexo. Isso só é uma introdução. A humanidade de Jesus nos remete a uma experiência que marcou a história. Ele, sendo homem, teve fome, teve sede, teve dor, teve crescimento, teve emoções. Quando o rei Herodes toma o conhecimento que Jesus nasceria o Salvador, o Messias, Herodes manda matar todas as crianças. Com qual intuito? Se Herodes entendesse a missão de Jesus,
verdadeiramente podemos concluir que não matou todas as crianças. Mas como ele entendeu que seria um líder, um da tribo de Judá, um que veio da casa de Davi, e quando se fala da casa de Davi, falamos de guerreiros altamente treinados e competentes, porque a tribo de Judá sempre emanou grandes guerreiros. E quando fala que ele veio de Judá, o Messias, o prometido, logo Herodes entrou no entendimento que seria uma pessoa que vai nascer e que vai comandar e vai lutar contra o Império Romano. E logo recebeu uma ameaça. O que ele fez? Mandou matar as crianças. Porque o entendimento dele era nessa linha. Mas Jesus não veio para isso. Ele veio para nos livrar da condenação do pecado. O Deus Trino, ele se fez presente pela pessoa do seu Filho. Por isso Jesus afirma que eu estou no Pai, o Pai está em mim, porque ele e o Pai são um. Então, é importante entendermos essa linha. Jesus nasceu, ele crescia em estatura e em sabedoria. Jesus, ele tinha uma dimensão diferente. E para concluir a apresentação daquilo que é a cristologia na visão bíblica, eu preciso fazer menção de algo muito importante, a obra redentora de Jesus. O Pai planificou a nossa redenção. O Filho foi enviado para o cumprimento da nossa redenção. O Espírito Santo, ele faz o cumprimento de tocar o coração do homem para o arrependimento. Por isso que diz que se o Espírito Santo não tocar, a pessoa não muda. Não se trata diretamente sobre uma ação voluntária da pessoa, não. É o próprio Deus que toca as pessoas para a mudança. É o próprio Deus que desperta a pessoa para a mudança. É o próprio Deus que se encontra com as pessoas no íntimo, que fala no teu interior. É o Espírito Santo que foi selado em nós, que nos faz entender das obras erradas e nos orienta. Esse é o testificador que tem atributo, o Deus da Trindade, que é o Espírito Santo, que age em nós. A obra redentora de Jesus é muito importante, porque a partir da cristologia, nós vimos a obra que conclui na sua morte na cruz, a sua ressurreição, a sua vitória sobre o pecado, a sua mediação entre Deus e os homens. Timóteo 1 Timóteo 2,5, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, o Cristo. A exaltação de Jesus Cristo após a ressurreição, isso foi algo muito, muito marcante na história. Entenda uma coisa, meu irmão, Jesus, ele nasceu pelo poder do Espírito Santo. Jesus, ele ressuscita ressuscita o Lázaro. Jesus, ele ressuscita a menina Talita. Jesus, quando ele morre, não foi homem com autoridade para poder lhe ressuscitar. Não foi um apóstolo, um discípulo, um profeta, um homem de Deus, um anjo, não. Foi o próprio Deus que o ressuscitou. Deus morre. Jesus tinha duas naturezas. Eu vou dar um exemplo muito prático. Quando a pessoa morre, morreu a alma ou morreu a carne? O que é a morte para ti? A morte é a separação do corpo e a alma. Jesus, na sua natureza humana, deu espaço para a morte, para se cumprir a nossa redenção. Amados irmãos, muito obrigado pela vossa participação. A glória de Deus manifesta-se quando nós entendermos, compreendemos, absorvermos a exposição do Evangelho Santo de Deus. Essa é a apresentação introdutória sobre a cristologia. Vale ressalvar que tem muitas outras linhas
que ao longo do tempo tentaram trazer uma explicação, só que toda uma refutação argumentativa biblicamente que um biblista tem para fazer o pronunciamento sobre a divindade de Jesus, se reduzir Jesus como um simples homem, não como Deus, ele mexe com a obra redentora. Porque nenhum homem poderia morrer pelos nossos pecados, somente Deus. Na pessoa do Filho é que poderia. Por isso que o plano da redenção, eu faço novamente a referência. Deus planifica, Deus Pai. Deus Filho age na execução da planificação da obra redentora e salvífica do homem. E o Espírito Santo, ele rogou, eu vou rogar ao Pai para vos enviar o Consolador. Não falou, vou pedir. Ele disse, vou rogar, suplicar, para que vos envie o Consolador que vai vos testificar de todas as coisas. A terceira pessoa da Trindade. Toda linha que separa Jesus é uma coisa, reduz a divindade de Jesus, fala que Jesus é simplesmente um homem e traz uma abordagem que não seja bíblica, então estamos perante a um equívoco. E a Bíblia diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esmeraldino Venâncio Gonçalves Trigo, arauto do Senhor. Gostaria de ter tempo aos irmãos para perguntas, comentários sobre a introdução da cristologia bíblica. Amém. Amém. Algum irmão que tenha algo para acrescer? Algum irmão que queira dar um subsídio? Está à vontade. Amém, amém. Amém, amados irmãos, muito boa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos levantamos, primeiramente para agradecer ao nosso bom Deus por nos dar este momento, porque o aprender a sua palavra é mesmo isso que nos faz crescer com sabedoria, porque ele mesmo disse que o povo dele peca perece por falta de conhecimento. Por isso cá estamos, atrás do conhecimento e de refrescar as memórias, porque dizer também que parte deles sabemos, conhecemos, como dizemos sempre, mas é sempre bom conferirmos. Por isso agradecemos a Deus primeiramente. E agradecer também o nosso irmão, nosso filho, por essa coragem também, porque não é fácil, e só para ver que deu-nos o tempo e para abrirmos o micro, nem sempre é fácil. Por isso não somos todos que que temos essa facilidade de micros e de púlpito. Então, agradecer a Deus por essa força, essa coragem, que Ele continua a te abençoar, para que seja verdadeiramente esse arauto com conhecimento de expandir a palavra de Deus. Nós levantamos-nos mesmo para quebrar o gelo e também para agradecer, né? Porque como mãe devemos sempre estar aqui para auxiliar e dar força. Quando o filho está correndo na pista, as mães ficam sempre ali, vai, vai. Então, é mesmo nessa condição
que nós nos levantamos agradecendo. Foi um tema muito bem exposto e bem debruçado e com os capítulos bíblicos. Por isso, de minha parte, eu estou assim esclarecida e sem dúvida, vamos dizer assim, é uma aula sem dúvida, porque os capítulos auxiliam e bem. Por isso, nós só temos mesmo que agradecer, terminando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Posso tomar de palavra? Amém. Conseguem me ouvir? Será? Eu consigo ouvir. Ouvimos, sim, Amém. irmão. Amém. Graça e paz a todos os amados irmãos que cá estão. Queremos render glórias ao nosso bom Deus, que deu-nos mais um dia e nos permitiu estar aqui a comer do seu alimento, porque as próprias Escrituras nos dizem que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Não há um outro meio de aumentarmos a nossa fé se não for pela palavra de Deus. E é de louvar a iniciativa, nunca é fácil transmitir a palavra de Deus. Mesmo os servos antigos, Moisés, Jeremias, tentaram vacilar, porque nunca é fácil expor a vontade de Deus para o povo. Mas Deus sempre capacita aqueles que eles levanta. Há uma passagem em Hebreus capítulo 6 que eu queria deixar aqui, não vou ser muito longânimo, só queria deixar aqui Hebreus capítulo 6, vamos até o verso 8. Ele diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignominia, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênçãos da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Eu trouxe esse verso por duas coisas principais. Essa carta aos Hebreus, cujo autor é desconhecido, foi escrita num contexto em que o povo de Deus sofria perseguições, e muitos sofriam perseguições não só dos romanos, mas fundamentalmente do povo judeu. Os judeus perseguiam os cristãos e muitos cristãos voltavam novamente ao judaísmo. Então, amados irmãos, o que o autor de Hebreus está a falar aqui? Esse é um texto muito atual. Todos nós, quando começamos na nossa caminhada da fé, conhecemos as coisas elementares, conhecemos o que é o batismo, conhecemos a necessidade de se arrepender dos nossos pecados, mas o autor está a nos dizer aqui que é necessário deixar os princípios elementares da doutrina de Cristo e avançarmos até a perfeição. Chega uma fase em que o cristão tem que ir além daquilo que é essencial. Por quê? Porque precisa afirmar a sua fé. Eles ouviram sobre o batismo, ouviram para se arrepender do seu pecado, mas como a fé não estava bem sustentada, facilmente queriam deixar o cristianismo para voltar
ao judaísmo. E essa é a exortação que o autor de Hebreus faz, que deixem os princípios elementares e avancem até a perfeição no conhecimento da doutrina de Cristo. E é isso que nós estamos a fazer aqui hoje. Estamos a tratar não de temas elementares, porque muitas das vezes conhecemos a Jesus Cristo, mas conhecemos a Jesus Cristo do ponto de vista histórico. Conhecemos o que ele fez, conhecemos que morreu na cruz, mas não soubemos o significado profundo da cruz. Não conhecemos profundamente aquela doutrina. E quando é assim, facilmente somos desviados da nossa fé, porque a nossa fé não tem raízes firmes. E depois, nesse mesmo texto, o autor de Hebreus deixa aqui um alerta, ou seja, aqueles que uma vez provaram do dom de Deus, provaram daquelas coisas vindouras, há que ter cuidado, porque a terra que absorve a chuva que cai sobre ela e produz erva fértil, essa recebe bênçãos da parte de Deus. Então, mas aquela que produz pinhos está perto da maldição e o fim é ser queimada. Então, amados irmãos, aqui também tem um alerta que quando recebemos essas bênçãos, essas palavras da parte de Deus, convém não deixarmos só para nós. Se tivermos dúvidas, perguntamos para que todas as dúvidas sejam sanadas, para que haja só uma palavra entre nós, para que a doutrina esteja firme entre nós e assim possamos também pegar nessa palavra e levar também para nossos outros irmãos. Foi uma boa exortação do nosso amado irmão, gostei mesmo muito. Não ouvi desde o princípio, mas cheguei ainda bem lá no começo. Foi muito bom e o nosso amado irmão disse que é só a introdução. Estaremos mesmo aqui à espera do próximo encontro. Acredito que ainda há mais a se falar sobre o tema. Sobre o tema também queria só ler uma outra passagem, que é uma passagem muito bonita ainda em Hebreus, e ainda está mesmo dentro da cristologia, não aprofunda, mas é muito linda. O livro de Hebreus começa com o autor de Hebreus a fazer uma comparação, compara Jesus Cristo aos anjos, depois compara Jesus Cristo aos sacerdotes e compara Jesus Cristo a Moisés. E chega um momento que o autor descreve um diálogo que Deus Pai tem com Jesus Cristo. E aqui fica bem explícito a natureza e a missão de Jesus. Diz assim, capítulo de Hebreus capítulo 1, verso 6, capítulo 1, sim, verso 6. E diz assim a palavra do Senhor. Vamos começar do verso 8. Mas do Filho diz... o Deus Pai começa a falar com os anjos, depois se os irmãos tiverem a oportunidade de ler o início do capítulo 1, eu vou começar do capítulo 7. Deus começa a falar para os anjos e agora fala para Jesus. E diz assim, mas do Filho diz, ó Deus. Então, Deus Pai diz assim do Filho, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro da equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. Aqui nós temos o Deus Pai a falar com Deus Filho. É um dos diálogos mais bonitos da Bíblia e testifica aquilo que o nosso amado preletor também falou sobre Colossenses, porque dele e por ele são todas as coisas. Então, irmãos, não vou mais me alongar, era mesmo só para dar esse subsídio e vou me limitar aqui. Uma boa noite para todos, na graça do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Louvado seja Deus. Mas alguém tem algum subsídio? Acho que... Muito boa noite, irmãos, mais uma vez, e paz a todos os irmãos. É um grande privilégio estar na presença, aliás, em comunhão com os irmãos. Estamos aqui, embora numa plataforma digital, mas estamos em comunhão.
estamos a falar da palavra de Deus, eu também queria mesmo só agradecer a iniciativa e a forma como tudo foi aqui desenrolado, desde a preleção do irmão Esmeraldino e a intervenção também da nossa mamãe e do Mano Alberto, foram todas edificantes. E é sempre bom isso porque a palavra de Deus diz em... Deixa-me só ver se leio aqui agora. Em Mateus 16, 17, é uma narração na qual Cristo perguntou a Pedro se o que Pedro diria de quem ele era. E Pedro respondeu no versículo 16 que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então, a seguir, Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Aqui temos evidência de que quando nós temos a plena revelação das verdades bíblicas, principalmente da pessoa do Senhor Jesus Cristo, não é um homem, não é algo que colhemos de um homem, mas sim o próprio Deus, através do Espírito Santo, nos revela essa verdade. Tão bem-aventurados somos por termos essa revelação e temos ela na nossa vida. Bom, agradeço imenso e eu aqui me limito também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desejando a todos boa continuação da noite. Amém. Muito obrigado. Acho que já não há mais ninguém para poder intervir. Queremos agradecer. E dentro em breve lançaremos o segundo tema, dentro da Cristologia, Jesus Cristo no cumprimento profético, ou então, para ser mais explícito, Jesus Cristo como profeta, ou no ofício de profeta. Vamos estudar como é que Jesus entra. Vamos falar sobre a ampliação da lei, as leis que Jesus Cristo ampliou, Jesus Cristo como legislador. Também tem outras novidades. Também só vai ser uma apresentação. Depois os irmãos também vão indo investigando, vão indo lendo, vão indo meditando, para que também todos nós cresçamos. Muito obrigado a todos. Deus em Cristo Jesus nos abençoe rica e poderosamente. Que essa aula possa criar dentro de nós frutos e que a palavra possa ser passada a todos que não conseguiram entrar por várias razões, mas em tudo demos glórias e graças a Deus. Quero convidar os irmãos para a oração e amém. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, graças rendemos a Ti pela Sua graça e misericórdia. Queremos entender e compreender a Sua palavra. Se o Senhor não nos revelar aquilo que está no oculto, de nada é a nossa palavra. O Senhor é que toca, o Senhor é que revela, o Senhor é que transforma. Pedimos que esse estudo de hoje, poderoso Deus, sirva como um alicerce que possa sustentar a nossa fé e a defesa da nossa fé. Senhor, permita com que o Teu Santo Espírito possa fazer com que nossos corações se alegrem quando nós começamos a entender a Tua palavra. A cada um que está presente, Senhor, que a Tua graça e o Seu amor possam o alcançar, abençoando a sua vida, fazendo-o prosperar em estatura e profundidade, para que todos quantos estão nessa chamada possam entender qual é a perfeita e agradável vontade do Senhor. Permita também, Pai Santo, que o Teu Espírito Santo possa entrar em cada coração aqui presente e nos fazer ser mais semelhante a Jesus Cristo. Queremos nos reduzir a nós mesmos, que o Senhor cresça em nós e nós diminuamos. Faça a sua vontade em nós e nos abençoe, desde agora e para sempre. Pai nosso que está aí nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Aliança dos nossos Sim. corações. Aliança Corações. dos nossos corações. Noite abençoada. Obrigada, igualmente. Tchau, tchau, amados. Muito obrigado, Arauto do Senhor. Amém.